Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre o Conversando sobre a Fé. Eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo, e hoje nós falaremos sobre as aparições de Jesus e também se Jesus ele apareceu ou não para sua mãe, a Maria Santíssima. É muito importante destacar que Jesus ele morreu por nossos pecados e sua morte ela culminou quando ele viveu o seu último suspiro lá na cruz. E depois então ele foi levado para um sepulcro, um túmulo vazio naquela mesma região. E ali ele ficou por alguns dias. Logo após isso ter acontecido, algumas mulheres foram visitar o sepulcro e cumprir os rituais que a lei mosaica, que o judaísmo prescrevia, dentre as quais Maria Madalena. E isso foi o primeiro dia já da aparição de Jesus. Para bem dizer, o túmulo vazio era o sinal de que Cristo havia sido ressuscitado. E aí algumas mulheres, então essas mulheres, elas foram falar com aqueles que eram a liderança dos apóstolos. E aí destaque para Pedro e João. E os evangelhos, eles costumam falar dessas aparições. E agora vou destacar alguns versículos para vocês. No primeiro dia, então, bem cedo pela manhã, um grupo de mulheres, e aí como já falei, está em Mateus 28, Marcos capítulo 16 e João capítulo 20, a partir do versículo 1. E depois de terem visto, então Pedro e João entram em cena, João capítulo 20, versículo 2, e depois a gente vai citando outros evangelhos que talvez não dê destaque a isso, mas recuperam algumas outras coisas e alguns outros sinais da própria ilustração o que aconteceu de fato nessas aparições de Jesus. Os apóstolos, então, eles recuperam essa coragem a partir das aparições de Jesus, e aí nós encontramos isso em Lucas 24, no capítulo 24, versículo 9, Mateus 28, versículo 8, e além de outras aparições, como a aparição aos 500 e tudo mais. Mas é importante destacar que Jesus, ele escolhe aparecer para as pessoas. Por quê? Porque além da igreja, ela está numa decadência, porque Jesus havia morrido. Eles perderam as esperanças. Muitos deles, aliás, não sabiam mais o que fazer e parece que tudo aquilo que aprenderam já havia sido jogado fora. Como aquela pescaria que aconteceu em João no capítulo 24. E é importante que nós percebamos que a vida com Jesus, sobretudo com o ressuscitado, chama a atenção para aqueles que duvidaram a fé. E aqueles que haviam não só se tornados descrentes, mas também aqueles que precisavam de mais ânimo ali. E alguns, então, se destacaram. E a tradição, ela narra isso por querer trazer esse ânimo, essa alegria de Jesus na ressurreição. Mas é importante que nós observamos que os relatos bíblicos, eles também são uma catequese para as comunidades. E essa catequese não tem o intuito de descrever realisticamente ou realmente como de fato aconteceu, mas sim retomar a fé e instruir o povo numa caminhada de fé que para nós já é o suficiente, para nós que acreditamos em Jesus. E quanto à aparição à Virgem Santíssima? Será que Jesus realmente apareceu para ela? Nos 4 evangelhos isso de fato não aconteceu, uma vez que nenhum evangelista escreveu sobre isso. Mas a tradição ela nos conta e remonta a esses 8 dias para destacar que o túmulo vazio,
as aparições de Jesus e aquilo que fica um pouco vago ao longo, depois da vida dos apóstolos, e aí ali podemos acompanhar nos Atos dos Apóstolos, Maria teria visto sim Jesus, só que de uma maneira oculta, senão, também como diz a tradição, ela não teria estado presente em Pentecostes no cenáculo. E ali em Atos capítulo 1, nós percebemos a presença de Maria em Pentecostes, e já é uma ligação de Lucas, já que o Ato dos Apóstolos ele é a continuidade do Evangelho de São Lucas. E, evidentemente, então, o que acontece? Na vida de Maria, e aí nós podemos observar que Maria ela sempre esteve presente nos momentos mais críticos e decisivos da vida de Jesus, e até em alguns sermões. Mas o que é mais interessante de ser observado é que o Novo Testamento ele não fala, mas a tradição fala. E é legítimo de dizer que Maria teria sido a primeira pessoa que Jesus apareceu, uma vez que ela não precisava recuperar a fé em Jesus. Teria sido a única que não havia duvidado de nada daquilo que tinha acontecido, por conta da sua experiência de fé, da sua vivência, da sua intensidade e profundidade que nós podemos perceber ao longo dos evangelhos. Ele apareceu para Maria Madalena, e isso nós podemos encontrar em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23, aos discípulos de Emaús, Lucas 24, a partir do versículo 13, aos apóstolos no cenáculo com Tomé ausente, João capítulo 20, versículo 19 e 23, depois com Tomé presente, João 20, do 24 ao 29, no lago de Genezaré, João 21, do 1 ao 24, no monte da Galileia, em Mateus 28, do 16 ao 20, e segundo o apóstolo Paulo, ele também apareceu para mais de 500 pessoas em 1 Coríntios 15, 6, e Tiago, né? Aí se encontra em 1 Coríntios 17, versículo 7. E aí também deixando claro que nós acreditamos que Jesus ele apareceu para uma igreja que estava iniciando, mas não podemos desconsiderar que ele também se envolveu de amor por sua mãe, uma vez que ela também foi discípula e que estava presente no cenáculo em Pentecostes. Então, este foi o Conversando sobre a Fé do dia de hoje, que nós possamos perceber que os evangelhos e a Bíblia trazem relatos daquilo que é a fé, não tem um caráter histórico, mas de contar a história de uma comunidade que vive, que medita, e que pensa em Jesus Cristo, mas sobre a perspectiva da fé. E este então foi o Conversando sobre a Fé, que nós contamos aí com a sua ajuda, com a sua curtida e com a sua presença também, fazendo perguntas para que nós possamos respondê-las à medida do possível. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe.